Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui, né, nossa proposta, né, de regravação, né, de alguns vídeos lá que já temos ali no YouTube, né, mas agora, né, de maneira um pouco mais completa, visto que a gente pode extrapolar um pouco o tempo de 20 minutos ali, né, que era o inicial ali proposto pelo YouTube, tá? Parte 2, tá, pessoal? Daquela aula inicial do final de semana passado, como prometido, né, nos finais de semana eu vou tentar sempre estar gravando uma, né, regravando uma para vocês, tá? Então, pensando na continuidade, né, da aula anterior, na aula anterior a gente falou sobre gap, né, sobre rompimento, modo rompimento, sobre consolidação e lateralidade, né, que aí são sobreposição de barras, tá? Beleza? Então, aquela ideia de ausência de movimento e a ideia de entender, né, a movimentação também, né, pela presença, né, pessoal, de gaps abertos, tá? Beleza? Tranquilo? Então, gaps abertos, consolidação, lateralidade, né? Modo rompimento, né? Trades emocionais, tá? Amplo deslocamento do preço, certo? Lateralidade, né? Ausência de gaps, né? Preço em equilíbrio, né? Traders, tanto compradores quanto vendedores, né, estão ali satisfeitos, né, dentro daquela movimentação por um determinado período de tempo, tá? Beleza? Então vamos aqui trabalhar aqui hoje, né, a questão de pernas, né, tá? A questão de pressão, né, micro e macro, tá? A questão das pernas, trabalhar canal estreito, né? E algumas escritas, né, pessoal, que tem ali nos livros do UAU ali, e que são de extremo valor, né? Que podem, tá, trazer ali. São dicas valiosas, né? Que ele dá no livro ali, às vezes de maneira solta, né? Você lê às vezes de maneira despretensiosa, sem muita atenção ali, você nem pega, né? Se você não refletir sobre, tá? Beleza? Então vamos começar aqui, né? Sobre o conceito de pernas, pessoal, tá? Falando sobre pernas, né? Dentro da leitura dual, ele traz, né, dois conceitos de perna. Tá? Ele traz um conceito micro, tá? Então a gente vai primeiro ver esse conceito micro. Então no conceito micro, pessoal, tá? O que seria, né, esse conceito de pernas, né, de contagem de pernas, né? Que, a princípio, né? O que seria contagem de pernas de maneira bem grosseira? Isso aqui, tá? Então, isso aqui de maneira bem grosseira, né, seria perna 1, né, perna 2, tá? Perna 3, certo? Então, de maneira bem rudimentar, seria isso daqui, tá? Essas três movimentações de alta, né, com essas duas correções ali, tá? Então essa seria aqui a terceira perna, beleza? Então de maneira bem grosseira vai ser isso daqui. Aí a gente vai demonstrar agora, né, os conceitos que ele nos traz, né, no livro de micro e macro, tá? Dentro de micro, pessoal, tá? De uma perna, de uma movimentação de uma perna, você tem isso daqui, ó. Você tem a movimentação do preço, certo? Ali se deslocando, né? Você teve ali um impulso, né? Digamos que aqui antes, né, você vinha aqui enfrentando uma lateralidade, né? E aí de repente, né, essa movimentação ela é rompida, tá? Por essa barra aqui, beleza? O preço é rompido por essa barra, né? E aí você tem um início de uma movimentação, tá? E aí ele cita que no contexto micro, né, você tem, né, uma perna, a formação de uma perna, a partir do momento que você vê uma correção que venha abaixo da mínima anterior, certo? Então se a gente tem, por exemplo, essa barra aqui, isso daqui ainda não é correção, tá? Porque essa mínima aqui, ó, ela não veio, né, abaixo da mínima anterior, que é essa mínima aqui, tá? A mínima prévia. E aí isso daqui poderia ser só uma RBI, né, uma barra vermelha ignorada, né, e ter mais uma barra de alta aqui, né, andando aqui de maneira bem tranquila, né, tá? Então, né, dentro do conceito de micro,
a gente só considera, né, que iniciou essa perna aqui terminou, né, que aí a gente pode chamar ela de perna, né, quando o preço vir a fazer isso daqui. Né? Pronto. Agora ele veio, né, inclusive abaixo de duas mínimas, dessa e dessa. Tá? Aqui é uma possibilidade. Uma segunda, né, pessoal? A gente colocar mais de uma aqui para não ficar apenas com um tipo de exemplo. Né? E aí, né, essa perna aqui ela veio subindo, né? E ela encontrou um ponto de parada, certo? E aí teve esse fechamento aqui. Tá? Aqui a gente conta uma perna, tá? De maneira micro, tá? A forma do conceito micro. Aqui é uma perna, aqui é uma perna, certo? Ainda assim, poderia também essa barra ter fechado aqui, assim, né? Tá? Já fechando abaixo dessa mínima aqui de referência, também seria, né, a contagem de uma perna. O importante é que, né, uma barra venha abaixo da mínima anterior. Ele não precisa fechar, basta vir abaixo, tá, da mínima anterior. Bem? Então, tá aqui o conceito de perna, né? Que para tá subindo, né? Tá descendo a mesma coisa, né, pessoal? Tá? Movimentação de baixa idêntica, né? O preço está vindo, né? Numa movimentação de queda. E aí, em determinado ponto, né? Ele volta a subir. Tá? Aqui, já havia, né? Já havia, né? A contagem de uma perna de baixo? Não, né, pessoal? Não teve rompimento, né? Eu coloquei de propósito quase chegando ali, mas não rompeu, tá? Então até aqui não havia. Fez isso daqui, né? Opa, agora sim. Essa máxima, né, ultrapassou essas outras duas, beleza? Tá? Então aqui a gente tem uma contagem de uma perna de baixo, tá? Então tá aqui os exemplos, né, do micro, certo? Às vezes eu uso micro, principalmente em time frames maiores, tá? M60, diário, tá? Aí eu acabo observando essa contagem ali do micro, tá? Que é essa daqui, certo? E aí a gente pode também, né, usar isso daqui, né, para tomada, né, de decisão, né, tá? Por quê? Porque tem alguns conceitos, né, algumas dicas que a gente vai dar, né, que você entendendo esse conceito de pernas, né, você vai entender melhor a ideia de wedge, vai entender melhor, né, a ideia, né, de armadilha de segunda perna, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui o macro, tá? Então, o conceito de perna, tá? Só que dentro do macro movimento, tá? Dentro do macro movimento, pessoal, o AL nos dá, né, o ensinamento que, vou fazer esse daqui para venda, né, já que a gente fez o outro para compra, né, pessoal? E aí o preço vem, né, se deslocando, uma movimentação muito boa de baixo, tá? E aí, essa barra não deu certo, né, pessoal? Não existe barra assim. E aí, né, o preço, né, chega numa região onde ele encontra uma certa dificuldade, tá, de ultrapassar. E aí você vê o preço, né, fazer um bom deslocamento, inclusive, né, de pressão contrária, né, aquela perna que tinha, né, até então uma boa movimentação, tá? Então essa mínima aqui, certo? Ela é, né, a contagem de uma perna, tá? Que seria de um ponto de inflexão, tá? Por que ponto de inflexão? Né? Dentro da leitura lá, ele traz que ponto de inflexão é onde ocorre, né, uma reversão, né, interessante, uma reversão com uma pressão alta, né, na ponta oposta. Tá? Então a gente tinha aqui uma pressão boa pressão vendedora, e aí a gente teve aqui, né, uma boa pressão compradora, certo? E aí eu tive aqui um ponto de inflexão. E aí, né, de repente o preço volta, tá, a
se movimentar na ponta vendedora, certo? Vindo aqui, inclusive, fazer novas mínimas, tá? Então aqui, né, eu acabo tendo uma outra contagem de perna, tá? Você teve aqui a contagem dessa perna, tá? Aqui, uma perna, e aqui, outra perna, tá? Você observa aqui que também teve, né, a correção, né? Aquela ideia da contagem de perna do micro. Só que aqui, pessoal, a movimentação ela é extrema, tá? Essa movimentação extrema na ponta contrária, né, não de uma correção rasa, né, acaba deixando a ideia de perna mais fácil de ler pelos pontos, né, de inflexão do preço, certo? Essas extremidades, tá? Então, a gente acaba trabalhando aqui, né, que essas extremidades, né, acabam nos dando as pernas, né? Então, tem uma perna, uma segunda perna, tá? Então, se eu tiver mais um pullback aqui, eu teria uma terceira perna, tá? Então, o ponto de inflexão é onde, né, o preço encontra um ponto de parada e a partir dele ocorre uma boa movimentação contrária. Aqui no gráfico, né, a gente consegue ver que o preço vinha, né, fez uma lateralidade nesse topo e aqui, né, você pode ver, né, uma boa pressão, né, 1, 2, 3 barras, certo? Durou pouco. E aqui acaba se tornando um ponto de inflexão, né, porque você vê uma boa correção contrária, quase da mesma pressão, tá, da perna anterior. A máxima dessa movimentação está aqui, a outra máxima está aqui. Então você teve um ponto de inflexão aqui, então você teve uma perna, tá? E em lateralidades, né, essa vocês podem anotar, sempre que vocês virem, né, uma boa pressão, o AL nos cita porque você pode esperar pelo menos uma segunda perna. Porque até então a movimentação era bem parada, né? Aí ele rompe, tá, a mínima dessas movimentações e vem fazer uma nova mínima mais baixa. E aí volta a subir e ele veio fazer a nossa segunda perna, tá? Inclusive cumprindo, né, um fundo duplo, certo? Tá? Então, duas formas de contar, né? Opa, acabei pagando tudo aqui, peraí. Certo? Então, duas formas de contar, uma micro, né, e uma macro, beleza? A micro, pessoal, vamos trabalhar aqui já dentro do gráfico, já que eu acabei apagando ali, né? A micro, eu tinha aqui uma movimentação lateral, né, ele tentou fazer uma movimentação de baixa, né, inclusive renovando mínimas, né, deixando máximas, né, cada vez mais baixas, até aqui, tá? Então, a partir desse momento aqui, eu poderia começar a pensar, né, em contagem de pernas, tá? E aí a gente pode dar uma trabalhada nisso. Tá? A primeira perna, ela teve duas barras, né, essa e essa. Por que ela acaba, né, nessa movimentação? Porque aqui, ó, você tem renovação de mínima, né, que é aquela regra que a gente criou ali do micro, certo? Então você teve uma movimentação, teve essa barra de correção, e quando essa segunda barra aqui veio abaixo da anterior, a gente configura aqui que essa movimentação inicial aqui, ó, foi uma perna, tá? E quando que a gente tem uma segunda perna? Quando a gente tem continuidade acima dessa movimentação. Tá, então, onde que teve uma segunda perna? Aqui. Tá? Então, aqui você teve uma segunda perna, certo? Por que uma segunda perna? Porque aí você teve o rompimento dessas máximas aqui e continuidade após isso, tá? Beleza? Então, rompimento e continuidade. E aí, quando o preço veio abaixo dessa mínima aqui, sempre que o preço vem abaixo de uma mínima, essa perna é encerrada, tá? Então, essa perna aqui acabou, né? Deu para observar isso daqui? Essa perna aqui acabou aqui, tá? Então, você teve aqui uma, duas, tá? Aqui você tem alguma perna aqui de correção, né? Uma puxada, é uma puxada de alta, tá? Tenham como sinônimos, tá, pessoal? Puxadas, pernas, dá na mesma, tá? Tem hora que ele usa esse termo, tem hora que ele usa o outro, tá? Aqui, né? Teve alguma continuidade até então? Não, então aqui nesse meio ainda não teve perna alguma. Teve uma movimentação, mas não temos uma nova perna ainda, tá? Quando que a gente começa, né, a ter a possibilidade de uma nova perna? A partir dessa movimentação aqui, ó, dessas três barrinhas aqui, sequenciais, né?
aí é que a gente vai ter, né, a nossa terceira perna, tá? Dentro dessa movimentação aqui, tá? E aí, né, o preço de novo, né, acaba consolidando, né, de maneira estreita, e aí inicia de novo nova movimentação, tá? E encerra essa perna assim que essa movimentação aqui vem abaixo dessa, e essa daqui veio abaixo dessa, tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para vocês, ó. Então, quando uma mínima vem abaixo da mínima anterior, a perna se encerra, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3 barras sequenciais. Quando essa mínima aqui, dessa barra, né, que está mais escura, esse roxinho mais escuro, veio abaixo dessa mínima aqui, encerrou-se essa segunda perna, tá? Aqui até teve uma pequena movimentação, né, aqui dentro, só que a extremidade dessa movimentação até então estava aqui, tá? E aí depois, de novo aqui, né, pessoal, tá? E aqui iniciou outra, né? E depois aqui mais outra, né, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, né? Essa aqui veio abaixo e volta a subir. Essa perna se encerra aqui, tá? Da leitura micro, tá, pessoal? Na ponta vendedora, né, pessoal? Vamos tentar trabalhar aqui a ponta vendedora também. Aqui a gente tem gaps abertos, né? Tá? E aí você tem, né, uma perna bem ampla aqui, tá? A gente até pode pegar essa perna aqui para trabalhar a ideia de pressão, tá? Ela tá muito boa. E aí você tem uma movimentação extremamente ampla, tá? Essa primeira perna, pessoal, ela só se encerra aqui. Tudo isso daqui, ó, é uma perna, tá? Mesmo na contagem micro, ela só tem a sua máxima, né, rompida quando o preço chega aqui embaixo, tá? Então ela teve uma pressão bem interessante, tá? E aí aqui ela tem, né, o fim dessa perna porque teve uma máxima renovada, tá? Pouco depois, né, inicia-se outra perna, tá? E essa perna ainda não teve, né? Até teve sim, né, pessoal? Milimetricamente ali, né? Ela vem, tá? Acima ali da máxima anterior, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo? O topo dela vem acima da anterior, tá? Isso, dentro da leitura micro, é o suficiente para essa perna aqui, né, ela ser encerrada, tá? Com aquelas duas barras, beleza? É o que diz a teoria, né, pessoal? Tá? Então, a gente só aplica, certo? Beleza? Então, até aqui seria uma perna, né? Já que essa máxima aqui ultrapassa a máxima desse inside barzinho aqui, tá? Do candle anterior. Beleza? Tá? Então, do micro, né? Acredito que deu para entender, né? A gente precisa dessa movimentação, né, vindo abaixo, tá? Da máxima ou da mínima, né? Do candle anterior. Tá? Vindo abaixo da mínima numa tendência de alta, tá? Para encerrar uma perna. E dentro de uma tendência de baixa, né? Vindo acima, tá? De uma máxima prévia para poder encerrar uma perna, tá? Vocês podem ver ó, que aqui em toda essa movimentação de baixa nunca houve, ó, tá? Isso aqui é uma boa característica de pressão, tá? A gente pode usar essa perna aqui como exemplo depois, certo? Micro, né? Macro, beleza? Tá? E aí aquela ideia de ponto de inflexão, né, pessoal? Que é quando você vê, aí você vai fazer a contagem, né? Quando você vê, por exemplo, uma grande pressão, né? E você observar uma movimentação forte contrária. Aí o preço volta, por exemplo, para aquela movimentação, né? Ele precisa vir abaixo, né, desse ponto de inflexão para ser, ou pelo menos chegar nele, né, para a gente considerar que teve, né, essa perna. E aí você teve aqui, né, uma segunda perna, tá? Vou pegar mais um dia aqui para a gente pegar a ideia do ponto de inflexão, tá? Aqui, pessoal, tá? Ó, você teve uma boa perna de baixa, certo? Aqui, ó. Tudo isso daqui é uma perna, certo? Dentro da leitura, ó, esse gap, toda essa movimentação aqui é uma boa perna de baixa, tá? E aí, pensando num ponto de inflexão,
isso aqui, né, se torna meu ponto de inflexão, né? E aí o preço volta, né, numa pressão de alta bastante forte, né? Isso daqui nos remete bem a uma lateralidade, né? Ele volta, tenta fazer novas máximas e volta a cair, tá? Aqui passa a ser o ponto de inflexão dessa primeira perna, tá? E essa segunda perna, né, ela finda bem aqui, tá? Até porque depois aqui muda a estrutura, né? E aí ela não volta mais a cair, tá? Ela poderia ainda assim, né, ter feito mais uma extremidade aqui acima dessa, né, e ter voltado a cair, tá? E aí o ponto de inflexão de referência dela, né, seria essa outra mínima aqui, até então, tá? Então a gente pode contar a perna, tá? Pelas extremidades, né? As mínimas mais baixas, tá? Então uma perna, duas pernas, tá? Isso aqui é a maneira mais simples, né, de contagem, principalmente em time frames menores, né? A gente já olha uma perna ali, vê um ponto de parada, né? Ela faz uma correção, às vezes essa correção chega bem próximo do topo, volta a cair, tá? Essa daqui acabou vindo além, certo? Aqui, né, pessoal? Aqui a gente tem o que? A gente tem um movimento, um gap, né? Tá? Tivemos aqui um gap, tá? Movimentação lateral do preço. E aí ele vem fazer uma máxima, certo? Essa máxima aqui, até então ela é a máxima do dia. Então ela é um ponto de inflexão, tá? Então o preço voltando para essa região, né? Eu tenho que estar atento, tá? Para ver se vai ocorrer um real rompimento dessa movimentação, tá? Ou se isso daqui vai ser uma perna, né, de alta, certo? Ou ele está migrando para uma perna de baixa. Então, se ele chega aqui, ele poderia voltar, né, a fazer mais uma perna de baixa, tá? Inclusive vindo trazer mínimas mais baixas. Foi o que aconteceu? Não, né, pessoal? Tá? É até bom a gente trazer esses exemplos aqui, porque não é algo perfeito, né? O Auli cita, sempre que a gente vê uma boa pressão contrária, você pode esperar uma segunda perna, né? Aqui não deu bom, estão vendo? Porque essa perna aqui, olha, é mais forte do que essa movimentação de alta, certo? Então tá aqui uma perna com uma boa pressão, tá? Pensando em perna e pensando em ponto de inflexão, né? Em ponto de parada, onde o preço voltou, tá, a se movimentar numa direção contrária, tá? Então, lendo tudo isso daqui como uma perna, né, o preço chegando próximo, por exemplo, dessa máxima, ele poderia vir aqui, né, nos dar a segunda, tá? Dentro da leitura dual, ele cita aqui, principalmente em lateralidades, né? Ele até veio, né, mas muito depois, tá? E não renovou mínima, né, pessoal? Tá? Então, atenção a essa ideia de contagem de pernas, né? Aqui, ó. Nesse dia, né, você consegue ver três movimentações aqui, ó, de alta, certo? Depois aqui uma quarta, né? Aqui acaba sendo um ponto de inflexão, aqui outro, né, onde o preço volta, aqui um terceiro, tá? E aqui um quarto. E aí se a gente pensar aqui na ideia do macro, né, pessoal, isso daqui acaba sendo uma boa perna, né? E aí vamos juntar o micro aqui, né? Então aqui findou realmente essa perna de alta, né? Por quê? Porque veio abaixo de uma nova mínima, voltou a subir, né, teve continuidade, aqui você tem uma segunda perna de alta, tá? E aí, aqui, pelo micro também, né, findou-se, né, essa perna aqui. Aqui, pessoal, uma terceira perna, tá? E também teve o seu fim aqui por essa mínima aqui, tá? Onde que começa, né, a nossa quarta perna, né? Aqui ela fez praticamente em uma barra só, né? Só que ela só testa a máxima, né, e logo em seguida já volta, tá? Não deixa gap aberto, né? Aqui essa movimentação já estava mais fraca, né? Tanto que você vê já uma tentativa de uma barra de alta, duas de baixa, uma barra de alta, duas de baixa, tá? E aí você teve, né? Aqui realmente um ponto de inflexão, que agora a movimentação, né, é bem presente, tá? Mas você havia tido, né, visualmente ali uma puxada, né? Uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, tá? E quando ele fala de puxada, né, pessoal, é interessante você sempre observar a renovação, tá, da máxima presente,
tá? Então você teve aqui, ó, uma puxada, uma segunda, tá? Uma terceira, e veio inclusive ter uma quarta puxada, tá? E ele cita, né, que depois da terceira puxada, ele tende, né, a observar o mercado, ao invés de continuar buscando por compras diretas, tá? Certo? Então a gente pega já essa movimentação de queda para a gente também pensar nisso, tá? E aí você vê aqui uma movimentação de baixo, certo? Que vem até aqui. Aqui ela renova, tá? Até então a máxima. Então aqui findou, né, essa perna aqui. E quando que começa a outra perna, né, pessoal? Quando tem continuidade a partir do movimento que a perna foi finalizada. Né? A perna foi finalizada aqui, né, após esse sidebar aqui, tá? Aqui até é uma barra verde ignorada, né? Ela voltou demais, tá? Não é uma das melhores, né? Geralmente a gente prefere ali nos 30% da barra. Essa aqui voltou mais que 60%, tá? E aí o preço consolida, né? Quando que realmente tem continuidade? Após essa barra, tá? Então após essa barra, né, a gente vê outra perna, tá? De movimentação. E aí essa perna veio até onde? Ela veio até aqui. Eu vou marcar com um retângulo. Eu acredito que fique um pouco melhor. Ela veio até aqui, tá? Até essa barrinha aqui. Por que até essa? Porque essa barra aqui, pessoal, milimetricamente ela vem acima dessa anterior. Então essa segunda perna ali, ela se finda, né, ali, tá? Então aqui eu tenho uma, tenho duas, tá? Então essa micro correção aqui, tá? Dentro da leitura micro, isso daqui é uma perna, certo? E aí eu tenho de novo, né, mais uma boa movimentação de baixa, direta. E aí aqui eu tenho uma terceira puxada, tá? E aí você tem uma última, né, que é uma quarta puxada, né? E aí o preço consolida aqui nessa região. Muda um pouco a estrutura, tá? Depois ele volta, tá, a tentar uma movimentação de alta, mas mais dentro de uma lateralidade, tá? E se a gente for pensar isso daqui em pontos de inflexão, né, pessoal? Aí em pontos de inflexão, você tem que pensar, por exemplo, eu tenho aqui uma boa perna, né? Tá? E para ser um ponto de inflexão, eu preciso de uma correção interessante, né? Essa correçãozinha aqui, ela até, de certa forma, é interessante, né? 280 pontos. E aí seria apenas, né, duas pernas, tá? Porque aqui é uma correção, tá? E aqui é outra, tá? Porque aqui acaba sendo outro ponto de inflexão, né? Que é onde se inicializa, né, uma correção, tá? Beleza? Então o conceito de perna, pessoal, ele é um conceito, acho que, bastante complexo para quem está começando, né? Mas você pode contar dessa maneira, né, como eu acabei de fazer, né? Aqui, por exemplo, no M60, se a gente pega essa última movimentação aqui, né? Que aqui é uma movimentaçãozinha de alta, tá? Aqui, né? Iniciou uma movimentação de alta, certo? Então aqui eu tenho uma perna. Por quê? Porque aqui eu tenho a primeira correção, né, vindo abaixo, tá? De movimentações. E aí a máxima dessa perna veio aqui, tá? E aí a partir dessa barra, né, a gente teve uma possibilidade de segunda perna, tá? Essa segunda perna ela terminou aqui, ó, tá? Ela começa aqui, né? E termina aqui, certo? Então termina aqui, com essa barra vindo abaixo da barra anterior. Depois o preço inicializa, né, uma terceira perna, tá? E essa terceira perna ela terminou aqui. E aí se a gente começa, né, a conversar dentro dessa leitura do Brooks, né, a gente olhando aqui pelo M60, a gente já pensa, opa, nesse topo, pessoal, a partir dessa terceira puxada aqui de alta, né, mais sequencial, o Auli cita que ele já fica meio esperto para ficar procurando compra ainda, tá? Depois de três puxadas. Lógico que às vezes tem uma quarta, uma quinta puxada, mas isso ocorre menos. E ele cita que, como frequência, né, o mercado ele tende a fazer essas três puxadas e fazer uma correção, tá? Se a gente fosse parar para pensar nisso daqui em pontos de inflexão, né,
ou seja, em pontos que houve uma correção mais profunda, né, a gente ia ter que pegar esse ponto aqui e começar a descer, certo? Essa aqui é a inflexão, é a movimentação contrária, né, a toda essa puxada aqui, onde afundou mais o preço. E eu acredito que agora a gente estaria na segunda, né? Por quê? Porque essa daqui foi bem rasa, né? Concorda? Ela é bem mais rasa do que essa outra aqui, ó, que é quase 2 vezes o tamanho dessa. E essa daqui também, né? Quase 2 vezes o tamanho dessa movimentação. Tá? Então, ainda assim, né, pensando na leitura macro, né, a gente estaria ali, né, nessa possibilidade de ter, né, apenas 2 puxadas até então. Tá? Beleza? Acho que acredito que deu para esclarecer esse conceito de perna, né? Conceito micro, conceito macro, tá? A contagem de pernas, né, ela acaba sendo muito interessante, né, para quando você vai entender aquela ideia de wedge, né? Visto que o AL, né, ele não busca, né, aquele alinhamento, né, que às vezes o preço faz, tá? Não é algo obrigatório, certo? Deixa eu exemplificar aqui isso aqui que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, né, o preço ele acaba ligando linhas de canal certinho, né, quando está fazendo, por exemplo, uma wedge, né? Aí ele faz uma terceira puxada, testa exatamente essa região, né? Pro AL, né, pessoal, ele pensa em puxadas mesmo, ele pensa em pernas, né? Então 3 pernas. Tá? Independente dele conseguir ligar, muitas vezes ele vai ligar linhas assim, né? Por exemplo, ele considerou isso daqui uma puxada, né? Ele liga isso daqui assim às vezes, né? Para chegar na região, né? Ou digamos que ele tivesse considerado se aqui, né, fosse uma puxada um pouco mais curta, né? Ia ficar uma linha assim, tá? É bem normal você ver nas explicações dele, né, essa ideia de wedge, né, transpassando barras, tá? Normal, simplesmente porque renovou o máximo ali, então acaba sendo uma nova perna, uma nova puxada, tá? Beleza? Então, essa ideia de contagem de pernas, né, ela acaba sendo interessante. Aí um ponto interessante, né, é aquele que eu falei, né, que em lateralidades, né, os movimentos, né, costumam, né, acabar entre 2 pernas, entre 2 e 3 pernas, né, em lateralidades, tá? Em tendências, isso daí pode se estender para 4, 5, 6, tá? E aí a gente consegue ver, né, um pouco mais de pernas, tá? E aí, né, a gente pode agora trabalhar o conceito de pressão, tá? E para trabalhar o conceito de pressão, eu vou voltar aqui para o M5, né, porque a gente teve, né, no final do dia ali, né, depois das 16, uma movimentação que é isso, né, não tem o que dizer, né? O que é uma perna, né, com boa pressão, pessoal? É isso, tá? E esmiuçando, né, essa ideia, o que é uma perna, uma perna com boa pressão? É quando, pessoal, com a melhor pressão possível, né? E normalmente é aquela movimentação que não é para você se posicionar contra, tá? Quando você observar que o preço, em momento algum, renova máximas, tá? Depois a gente vai trabalhar isso aqui em contagem de pernas, né? Em contagem de barras, tá? Quando ele não consegue vir acima, tá, da máxima, em momento algum, certo? E as mínimas também estão cada vez mais baixas, né? Como vocês podem ver, ó, as mínimas também, né, estão cada vez mais baixas, tá? Então, em momento algum, o preço fez um movimento contrário à venda. Ele não conseguiu realizar nenhum movimento contrário à venda, tá? Até essa barra aqui. Até o preço chegar nessa barra, não houve nenhum movimento contrário à ponta vendedora. Nenhuma barra conseguiu se expressar de forma contrária, tá, à pressão vendedora. Antes dessa daqui, né, o que a gente vê aqui de ponto interessante? Essa sombra. Tá? Por quê? Porque todo esse pavio aqui, ele já foi, ele nos remete, né, à ideia de que tudo isso daqui é pressão compradora. Então, isso aqui é uma boa barra de compra, né, com esse pedacinho vermelho. Tá? Ela é a soma dessas duas movimentações. Né? Então aqui, né,
Aqui também teve, né, mas depois não teve continuidade, né, até teve aqui boa pressão compradora, tá? Mas analisar a pressão de perna, pessoal, é isso. É você observar, né, movimentação do preço sem, né, a presença ali de um dos lados, né, na movimentação. Então aqui em todas as barras quem venceu foram os vendedores, certo? E as máximas não foram renovadas em nenhum momento, tá? E movimentação oposta a essa, pessoal, que a gente tem na compra, tá? Só que na compra ele está diferente dessa movimentação. Isso aqui é máxima pressão, certo? Você consegue ver mais gaps, né? Você vê uma movimentação um pouco mais limpa. Então esse tipo de movimentação aqui, né, que muitas vezes vai nos remeter a um canal estreito, você nunca opera contra, você nunca procura o fundo, tá? Você não tenta entrar em L1, tenta entrar em L2. Por quê? Porque isso daqui é direção, é pressão, tá? Extremamente forte, tá? E aí a gente vai aqui, né, para o lado contrário dessa movimentação, para ver, né, isso aqui, toda essa perna aqui, ó, de alta. Olha como é diferente um pouco as coisas, tá? Ó, vou marcar aqui as máximas, tá? Para esse lado, ó. Máximas cada vez mais altas? Sim, até aqui. Aqui, né, deu errado, certo? Por quê? Porque essas duas barras não renovaram máxima, tá? E aí ele volta, né? Deu essa pausa. Essa daqui também não conseguiu, né, renovar máxima, tá? E aí ele volta a renovar máxima. Aqui de novo, né? Não conseguiu. E aí ficou o inside candles ali, né? Aqui é uma boa deriva, né, pessoal? Tá? A figura de extremidade, né? Tem pouco deslocamento de preço e vai se estreitando, né, até o rompimento, tá? Deixa eu fazer aqui para o outro lado também, né? Como foi feito para o outro. Os fundos são todos ascendentes? Vamos dar uma olhada. Opa, aqui não. Tá? Esse fundo veio abaixo, né? E esse fundo aqui também veio abaixo, tá? Do seu anterior. Os demais, sim, né? Mantém-se, né, a movimentação a favor da tendência de alta, tá? Então olha como é diferente, né? A pressão desse lado aqui, certo? Onde o preço, né, simplesmente deslizou, em momento algum teve sua máxima, né, testada sequer, para essa movimentação aqui, tá? Aqui, pessoal, pensando em pressão, né, pensando em identificar movimentações de pressão, né, a gente precisa de deslocamento do preço, tá? Aqui, né, nessa movimentação aqui, ó, lateral, tá? Aqui não tem gap, né? Aqui também não, tá? Aqui também não, né? Em ponto algum, na verdade, tá? A gente tem, tá, a presença de gaps abertos, tá? Aqui, ó. Sobreposição de barras, ausência de deslocamento de preço, fechamentos dentro das máximas e mínimas anteriores, tá? Então aqui, lateralidade. Aqui não tem pressão de um dos lados. Quando a gente está falando de pressão de um dos lados, a gente está falando de descompensação do mercado. A gente está falando que um dos dois lados detém o poder naquele momento, tá? E aí, né, isso aqui você nunca opera contra, tá? Isso daqui você nunca opera contra. Até você observar sinais de falha. O que seriam sinais de falha? Barras ficando menores, né? Você ter sequência de dojis, você ter igual aqui, ó, né, sequência de sobreposição de barras, tá? E aí você assistir, por exemplo, um rompimento. Aqui foi para cima, né? E aqui foi para baixo, tá? Então atenção a essas movimentações de pressão, tá? Aqui foi um canal estreito, né? De alta, tá? E aqui também, né? Um canal estreito de baixa. É mais uma anotação, né, pessoal, para vocês fazerem aí. Nunca, né? Coloca nunca, pode colocar nunca, duas vezes ou nunca bem grande e pintar de vermelho. Nunca opere contra um canal estreito, tá? A gente estava falando sobre força, né, pessoal, ainda. Tinha marcado ali para falar sobre força, né? A fase forte do mercado, né, o Auli nos cita duas, né? Que é
o modo rompimento e o modo de canal estreito, tá? Então o modo rompimento, né, que é esse modo aqui, certo? Isso daqui é um modo rompimento, tá? Por quê? Porque o modo rompimento ele nos deixa os gaps abertos, lembram? Tá? Então, quanto mais gaps abertos a gente tiver, mais claro fica o modo rompimento. Então, modo rompimento e canal estreito. Às vezes o canal estreito ele até se desloca pouco, mas normalmente ele se desloca muito bem, tá? Então, cuidado, né, contra entrar contra a pressão, né, de uma perna, tá? Muito cuidado. Então não operem contra, tá, pessoal? Eu ainda vou explicar mais um pouco essa parte de perna, de pressão aqui, tá? Certo? Então fase forte, pessoal. Modo rompimento, tá? Canal estreito. Ponto, tá? Fase forte, modo rompimento e canal estreito, só, tá? Modo rompimento, canal estreito. Fase fraca, lateralidade, canal amplo, certo? Então a lateralidade, né, que é quando o preço está em equilíbrio, né, pessoal? Opa. Quando o preço está em equilíbrio, né? Aqui é a fase fraca. Quando o preço está num canal amplo, tá? Fase fraca. Quando o preço está em canal estreito, tá? Fase forte. Quando o preço está em rompimento, fase forte. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa ideia de pressão. Um só dos lados, né, atuando, né? Aqui o final do dia ficou muito bom para a gente poder exemplificar isso daqui, tá? Dá para a gente pegar outro dia aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Aqui tem uma boa pressão na ponta vendedora, né? E aí perde força, né? As barras reduzem de tamanho, tá? Então, dá tempo, né, pessoal, de você notar mudanças na característica, tá? Das barras. Tá? Estudando as barras, né? Volta lá naquele vídeo de barras, tá? Que já foi feito. Eu não vou fazer a retomada inteira, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas aqui, ó, modo rompimento, gaps abertos, tá? Beleza. Logo em seguida, né? O que você poderia ver aqui, né? O que você gostaria de ver? Um pullback, né? E continuidade desse tipo de movimentação, tá? Ou pelo menos, né? De um canal estreito, né? Não isso daqui, né? Não sobreposição de barras, tá? Aqui você vê, ó, também uma boa movimentação, né? Gaps abertos, tá? E aí o preço encontra, né, aquela região ali, era a região de topo, né, pessoal, nesse dia aqui, era topo duplo, né, que a gente havia deixado marcado. Ele chega próximo dessa região e volta, né, para a movimentação de baixa. Aqui, ó, uma movimentação já um pouco mais complexa, né, tá? Mas ainda assim é uma boa movimentação de alta, tá? E aí aqui de novo, né? Opa, outra movimentação, né, onde fica aqui alguns gaps abertos, tá? Aqui acabou a energia, né, pessoal, tá vendo? Tá? As barras perdem tamanho, né? Viram dojis, né? E aí vem a lateralidade. Então o preço ele demonstra, né, características dentro da movimentação, né, dos seus ciclos, né, do seu modo, né, que modo que ele está atuando, tá? Beleza? Então quando você vê, por exemplo, um modo rompimento em cima de uma região de relevância, né, por exemplo aqui, né, o que era isso daqui, pessoal? Isso aqui era um fundo duplo, certo? O que a gente gostaria de ter visto? Por exemplo, que essas duas barras aqui, por exemplo, fosse uma só. Já deixasse um gap aberto aqui, mas não, ela volta, né, para testar. Então ela ainda deixa a gente com um pouco de dúvida. Quando que as coisas começam, né, a dar uma melhorada? Depois dessa barra aqui. E aí ficou um gap aberto aqui, certo? E aqui ficou outro de novo. Esse aqui, inclusive, nem fechado foi. Tá? E aí o preço desenvolveu. Certo? Então gaps, essa ideia de gaps abertos do vídeo anterior, ela é bem importante, tá? Para você identificar, né, movimentações do preço, né, a teu favor. Porque olha que bagunça aqui, ó. Aqui não tem gap, pessoal. Tá vendo? Aqui não tem gap. Toda essa movimentação aqui, ó, você não vê gaps, tá? Então aqui é a bagunça, tá? Aqui é as coisas começando, né, a se organizar. E aí ele sai, né, com algumas barras de impulsão, tá? Volta a deixar gap aberto, né, na ideia
da ideia da direção da movimentação, tá? Beleza? E aqui um ponto bem interessante também, né, que o Al traz nos seus livros, né? Dentro de uma tendência, pessoal, quando você tem a pressão, por exemplo, de um dos lados, quando você vê pressão de um dos lados, o Al ele cita, né, que traders experientes, né, muitas vezes ele vai usar isso no livro, né, traders experientes, né, vão buscar, por exemplo, aqui, ó, dentro dessa movimentação aqui, de alta, né, ou até mesmo dessa movimentação toda de alta aqui. Ele cita que traders experientes vão estar buscando qualquer razão para entrar nessa movimentação. Por quê? Porque traders experientes, né, como ele cita, né, eles acabam vendo toda a barra de reversão como uma bandeira de baixa. E aí ele faz uma menção ao micromovimento, tá? E aí a gente pode até dar uma olhada aqui, né, nisso, certo? Eu vou pegar essa movimentação aqui, ó, essa última, tá? Eu tenho duas barras de baixa aqui no meio, certo? Eu tenho essa, né? Eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho essa, né? E tenho essa outra menorzinha, certo? Tá? A gente tem essas duas aqui. Beleza? Deixa eu ampliar só um pouquinho essa daqui. Eu tenho duas movimentações, tá? Primeiro, falar o que é bandeira, né, pessoal? Para quem não está acostumado, né, uma bandeira de alta, né, ela é uma movimentação, tá, apontada para baixo. Como assim apontada para baixo? Por exemplo, uma bandeira de alta seria isso daqui, ó. Opa. A bandeira de alta seria isso aqui, né? Uma movimentação de alta, né, até aqui, e essa movimentação de baixa seria como se fosse tipo um F aqui, ó. Tá? E aí o rompimento dessa bandeira, né, continuidade. E aí depois aqui a mesma coisa, né, uma movimentação e algo assim, né, tá? E aí o preço vem, né, trabalhando aqui assim, dessa forma, né, com muitas barras, né, a gente pensar numa bandeira, e aí ele rompe e tem continuidade, tá? A bandeira de baixa é o contrário. Você está vendo aqui uma excelente movimentação de baixa, né? E aí a bandeira de baixa, né, ela está apontada para cima. E aí quando tem um rompimento dessa movimentação, né, você vê, tá, uma forte movimentação de queda, tá? Então o Al cita, né, que traders experientes, né, eles vão buscar qualquer razão para comprar. Ele cita que traders experientes veem barras de reversão, né, essa tentativa de reversão dentro de um canal estreito, como uma bandeira de alta, tá? É essa daqui que a gente está falando. E aí a gente joga aqui no M1, tá? Para a gente dar uma olhada naquela movimentação, certo? Então aqui, ó, se a gente pegar essa marcação aqui, ó, pegar isso aqui como uma bandeira, né, você tem aqui uma bandeira de alta, rompida, certo? Gatilho, e depois de novo. Só que aqui agora você está vendo aquela movimentação no M1, tá? Então, uma bandeira, né, com rompimento e continuidade. E isso aqui é só aquela barra negativa que a gente viu lá no M5. E aqui também, uma barra negativa que a gente conseguiu ver no M5, tá? Beleza? Então, e aqui, né, no M1 a gente até vê, né, algumas pequenas bandeiras aqui também, né? Só que aqui você só consegue ver ela no M1, né, porque no M5 não existiu, tá? Então, o Al cita que traders experientes em forte tendência veem, né, barras, tá, de reversão, né, tentando reverter esse movimento, como bandeiras, né? Ele cita algumas compras que você pode fazer abaixo de barras, tá? Que é apenas, né, em tendência forte, né? E mais um ponto, né, interessante que ele cita, né, que em forte tendência, né, pessoal, ele cita que você precisa assumir que suportes e resistências minoritários irão falhar. Né? Quais são os minoritários? Né? Serão esses aqui, né, que a gente está assistindo rompimento após rompimento. Né? Que em tendência, né, rompimento de pivô é algo normal. Tá? Seriam essas máximas que são deixadas. Né? Tá? Então, os pivôzinhos que vão deixando, né, em forte tendência, ele cita para você, né, entendê-los, né, como
suportes e resistências minoritários e que eles tendem a falhar, beleza? Certo? Beleza, pessoal? Então vamos pegar o gráfico aqui agora, né, e dar uma olhadinha, né, para ver se a gente encontra, né, alguns exemplos, tá, disso que a gente veio trabalhando, né. Eu vou deixar aqui no M5 mesmo, tá? E aí você pode ver, pessoal, que durante o dia, né, você vai ver algumas movimentações de forte pressão, tá? Aqui foi notícia, né, pessoal, tá? Mas mesmo assim, né, boa pressão, tá? Você consegue ver gaps abertos, tá? Barras extremamente amplas, né, tá? Esses dias aqui a gente já havia conversado, né? Então eu tô passando ali para ver se eu pego mais algum dia. Aqui, pessoal, um dia bem complexo, né, pessoal? Esse dia foi bem chato mesmo, né, tá? Ainda assim, né, compensava você se posicionar do lado da compra, né, do lado da tendência, né, conforme a coloração aqui dos nossos candles, né, você só não podia demorar demais para entrar, tá? Que aí virou uma lateralidade um pouco mais estreita aqui depois, tá? Aí renova a máxima, né? Mas foi um dia bem lateral, né? Aquela ideia, né, que o Al cita, né, de lateralidade, né, de extrema sobreposição de barras, né? Aqui você consegue ver, ó, não tem gap aberto algum, né, pessoal? Tá? Movimentação alguma. Nem, aqui ficou um micro, né? Veio ser fechado depois, ó, tá? Aqui ficou outro micro, que já veio ser fechado logo em seguida, tá? Então foi um deslocamento do preço, mas foi um deslocamento do preço muito difícil, tá? Esse dia aqui ele estava, né, lá na cara, né, do topo duplo lá, né, nessa região aqui, tá? Ele já abriu, né, na cara quase do topo duplo. E isso tornou esse dia aqui, esse desafio, né, gigantesco, tá? E movimentação nenhuma, praticamente, foi uma movimentação tranquila, né? Movimentação inteira, né? Com ausência de gap, né, pessoal, tá? Vocês podem ver aqui que foi coisa rara, né? Uma movimentação que não voltasse, né, logo em seguida para fechar, né, seu gap, certo? Até essa daqui, né, acabou voltando logo e já fechando logo em seguida, né? E lateralidades, né, isso daqui é bem comum, tá? Ele deixa gaps abertos, logo em seguida o preço volta, né, e retoma todo aquele movimento, tá, que foi iniciado. Aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nesse dia aqui. Esse dia aqui, né, pessoal? Aqui você consegue já ligar, né, de cara aqui esses dois pontos. Opa! Esses dois pontos aqui, ó. Tá? Essa máxima com essa máxima mais alta, né? E aí o preço já voltou, né? Já afundou aqui, tá? E aqui você teve um fundo duplo, né? E aí o preço veio, né, trabalhando ali, tá? Tentando renovar máximas ali, certo? E aqui são o que, pessoal? São edges, né? Rompimento disso daqui ia nos dar movimento espelhado, né? A gente ia projetar FIBO daqui a aqui, né? E trabalhar alguns pontos para cima. Não teve rompimento, né, pessoal? E sempre que dá essas falhas, né, ela acaba nos dando ali algumas oportunidades, né? Falhas, por exemplo, como essa, acabou dando uma venda na ponta contrária, né? Acabou dando uma venda aqui. Essa outra movimentação, né? PFR, ele foi lá em cima, voltou, né? São boas barras de decisão. Então, se você comprou, né, quando você vê esse tipo de barra, é interessante você realizar lucro, né? Não ficar pagando para ver até onde isso vem, certo? Digamos que você comprou aqui, né, nesse gatilho. Tá? Nesse gatilho aqui você entrou aqui. E aí você vê essa barra. Não tem por que você ficar pagando para ver seu stop vir pegar aqui embaixo, tá, pessoal? Não façam isso, tá? Você está no mercado para ser lucrativo. Então analise barra a barra, tá? Essa análise barra a barra ela é feita para isso, né? Para você ter essa tomada de decisão de maneira inteligente, né, pensada, calma, né? Tá? Dentro do contexto adequado, né? Você tinha ali a wedge, né? E aí você teve a barra de reversão. Pronto. Você tem uma razão, né, que é a wedge, e você tem o porquê, né, que é a barra de reversão. Tá? Então você tem os dois pontos, né, para você sair dessa movimentação, porque provavelmente, né, você vai experimentar, né, a movimentação oposta. Tá? E aí análise barra barra, né? Aqui, né, pessoal? Bom,
ponto de inflexão, né? Tá? Eu até tive algumas pernas, né, de algumas puxadas de alta, né? 1, 2, tá? 3, né? 4, tá? Tivemos até 4 puxadas de alta, né? E aí uma mínima bem baixa, né? Veio oposta, né, essa movimentação. Então eu tive aqui uma boa pressão. Né? Aquela ideia de wall sit, né, que eu podia esperar uma segunda movimentação dessa. Tá? E aí demora, né, pessoal? Nem sempre vem no nosso tempo, né? Depois veio a boa movimentação. Além disso, né, se você pegar mínimas aqui e ligar, né, para quem está acostumado, né, a fazer isso aqui, tá? Onde foi o ponto de parada do preço, né? E qual que foi o comportamento do preço, né, quando ele chegou aqui nessa região? Ausência de deslocamento, né, pessoal? Sequência de dojis, tá? E aqui até teve uma característica bem interessante, né? Porque aqui nessa movimentação parou de vir renovar mínima, né? Ele fez, né, um canal estreito, só que com dojis, né? Tá? As máximas são sempre mais altas, as mínimas são sempre mais altas, tá? E aí apresentou um bom deslocamento, certo? Então, sempre atenção, né, na movimentação do preço. Aqui é uma deriva também, né? Tá? Desculpa, pessoal. Aqui, né? Aqui você vê, né? Se a gente pensar na forma micro, né? Você tem uma puxada já bem aqui, certo? Aqui é gap de baixa, tá, pessoal? Dá pra ver pelo lado que tá vindo a média ali. Gap de baixa, tá? Então aqui eu tinha uma puxada, né? Segunda puxada depois que o preço vem abaixo dela aqui, tá? Depois aqui uma movimentação, né? Aqui essa segunda puxada terminaria já bem aqui, né? E aí aqui uma correção, né, mais profunda, né? Então, dentro da correção profunda tem essa ideia de uma puxada, né? Duas puxadas, né? E depois aqui essa terceira puxada. Mas isso aqui fica um pouco mais claro, né? Se a gente pensar aqui nessa movimentação aqui, ó, e aqui como um ponto de inflexão, né? Então aqui uma perna, né? Por quê? Porque teve uma boa correção, tá? E aqui vira um ponto de inflexão. E aqui uma segunda perna, tá? Beleza? Então teve duas puxadas, né? De maneira mais ampla, né? Se a gente pensar aqui no conceito da perna micro, né? A gente vai encontrar bem mais, né? Porque aqui você teve uma, né? Aí rompeu, tá? Aqui eu tive duas, né? Essa aqui teve continuidade. Aqui não, né, pessoal? Porque aqui praticamente trava aqui na região aqui do fundo, né? Já até então. E aí você tem essa correção mais profunda, volta a descer. Então aqui eu teria outra perna, né? Porque aqui é a extremidade que vem acima da minha barra, né? Tá? E depois aqui por fim uma última, né? Tá? Pensando em conceito de pernas, tá? E pensando em conceito de pernas de alta, né? Aqui seria uma, tá? Aqui duas, né? E aqui três, tá? E depois, né, a movimentação ficou já bem mais fraca, tá, pessoal? Beleza? E pensando em pressão, né? Uma boa pressão começou, né, bem aqui. A partir desse gap, novo gap, barra vermelha ignorada, novo gap, certo? Foi deixando ali, né, alguns gaps abertos, tá? Para demonstrar que a pressão desse lado aqui, né, já não havia mais dúvida. Foi diferente dessa movimentação, tá vendo? Aqui ele até deixa um gap, mas logo em seguida já volta, né? Então as barras acabam sempre voltando ali para testar a movimentação. Tá? Então são movimentações diferentes. A gente tem que se acostumar, né, a observar essas movimentações, tá? E suas características. Ó, aqui não tem gap algum, tá? Aqui não tem gap algum. Essa movimentação aqui, ó, tá? Então o preço ele vai sempre, né, andando de maneira lateral, tá? Aqui até ficou uma, mas também só ele, né? Tá? Beleza? Então, atenção a essas características, né, de pressão, tá? E entender, né, pessoal, que quando o preço está se deslocando dentro de um canal estreito, você não tentar operar contra. E você tentar, por exemplo, ver aquela ideia, né, que a gente falou. Opa, tem uma barra contra ali, isso aqui vai descer? Aí você de repente olha para isso daqui, né? Aqui, ó, é uma bandeira. Opa, outra puxada. Uma bandeira, né? Tá?
Aqui já teve uma movimentaçãozinha um pouco mais forte, né? Tá? Mas, como o Al diz, né? Traders experientes, né, vão estar tentando entender isso daqui, né, como uma bandeira de alta. Tá? E vão ver, né, barras de alta, né, como, tá, bandeiras de baixa. Beleza? Deixa eu ver aqui. Mais um dia aqui pra gente conversar. Aqui, pessoal, tá? Gap de baixa de novo, tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para vocês observarem, né, o gap. Gap de baixa, né? Então, aqui a gente já tem, né, uma perna sozinha, né, vindo até aqui, já, tá? Aqui um bom ponto de inflexão, né? Então essa perna, ela pode, né, a gente pode dizer que ela terminou aqui. Por que um bom ponto de inflexão? Porque teve uma boa correção aqui, tá? E aí você vê uma nova puxada, tá? Então aqui você teve até, então, duas, né, boas puxadas. Então, ao cita que você, vendo uma boa, né, você pode esperar uma segunda. Beleza, aqui veio. E aí o que veio depois, né? Veio uma movimentação de alta bem interessante, né? Com uma boa pressão, tá? Por que uma boa pressão, né, pessoal? Porque aí a gente vai analisar os detalhes, né? Ó, as mínimas vêm abaixo das anteriores? Não, em momento algum, tá? As máximas são sempre mais altas e as mínimas são sempre mais altas. Então foi uma boa pressão, tá? Não teve muita dúvida aqui nessa movimentação, tá? E não teve muita pressão dos vendidos, né? Tá? Nem em fechamentos de barra, não, certo? E aí essa perna ela terminou aqui, né? Quando essa mínima veio finalmente abaixo, tá? E aí o preço vem, né? Trava na MM20, né? E depois, né? Acaba deixando ali mais uma segunda perna também, tá? Teve uma puxada, depois uma segunda puxada, certo? Depois ele até fez essas três aqui, né? Tá? Mais rasas, né? Certo? Fiz mais três puxadas, depois um topo mais baixo e afundou mais um pouquinho, certo? Então a gente está sempre de olho, né, em estrutura, sempre de olho nas pernadas, tá? Vai ter dias que vai ser mais complexo. Esse dia aqui foi uma tendência de alta, mas foi uma tendência de alta até que bem complexa, né? Principalmente na parte da manhã ali, para quem recorda aqui desse dia, tá? E isso aqui fica um pouco mais fácil nos time frames menores, né, pessoal? Para você não entrar próximo, tá? De novas máximas, tá? Pensando em lateralidade. Beleza, pessoal? Aqui foi um dia quase que você não via, né, uma pressão extrema de um dos lados, tá? Mas aquele conceito que o Al nos traz, né, de que fechamentos negativos, né, em tendência não passam de bandeiras, né, acaba de certa forma se confirmando aqui, né? Aqui já é uma movimentação um pouco mais ampla, né? Mas ainda assim, né, uma bandeira de alta, tá? Uma correção, né, até as médias e volta a subir, certo? E essas barras, né, negativas que a gente vê dentro de movimentações, né, que são logo retomadas, né, acabam tendo essa característica ali em time frames menores, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo, pessoal. Já passou ali de uma hora, né? Então espero que eu tenha conseguido, né, explicar a ideia de pernas, né? Porque aí depois a gente vai ter que trabalhar ali aquele conceito de wedges, né? A gente vai trabalhar pernas também em lateralidade. Então é interessante vocês entenderem esse conceito tanto do ponto de inflexão quanto do micro, né? Que é quando as mínimas, né, numa tendência de alta, né, elas são perdidas, né? Então a mínima numa tendência de alta é perdida e a máxima numa tendência de baixa, né, é perdida também, né? Tá? Então essa contagem ela vai servir para as wedges, né, para quando a gente for falar de armadilha de segunda perna. A pressão, né, ela te ajuda a ver quem está no controle, né, daquela movimentação, né, como essa tela que está aí agora, né? Então você vê ali em determinado momento uma pressão de alta, né? E depois em determinado momento uma pressão de baixa. E depois, né, você vê a sobreposição de barras ali, né, onde ficou, né, a ausência, né, de barras, boas barras de pressão e continuidade, tá? Beleza? Então a gente viu ali do macro, né, viu a questão da inflexão, vimos os micros, né, micro em movimento, vimos a fase forte, né, que é a fase do rompimento, né, que a gente já conversou,
e a fase do canal estreito, tá? Então a gente lê isso daqui como canal estreito, certo? Essa movimentação, né? Aquela ideia qual cita, né, que barras de reversão dentro de boas movimentação, né, dentro do modo rompimento, né, isso daqui não passa de uma bandeira, tá? Uma bandeira de baixa, certo? Para continuidade, aqui mais ou menos a mesma coisa, né? Ainda assim, bandeirinhas, né, para movimentação de baixa, certo? E lembrar, né, pessoal, que em forte tendência, né, toda reversão é uma bandeira de baixa, né, tá? Ou de alta, tá? E em forte tendência, né, suportes e resistências minoritários, né, eles vão tender a falhar, certo? Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido passar ali. Se ficou alguma dúvida, né, pode perguntar ali no campo de pergunta, né? Tá? Se gostou do vídeo, curta, compartilha ali, manda um oi, né, para o YouTube ir divulgando e a gente continuar, né, produzindo mais material aí para vocês. Beleza? Valeu e bons trades amanhã, né?